O ar nas montanhas dos Andes sempre tinha o cheiro metálico do gelo, como se cada respiração pudesse cortar por dentro. A aldeia de Intihuara vivia isolada, perdida entre penhascos brancos e vales silenciosos, onde o vento soava como choros longos. Desde criança, Mateu ouvia os mais velhos sussurrarem sobre uma presença que surgia ao entardecer. Nunca deviam olhar para ela. Nunca deviam encarar a mulher de pedra. Os moradores diziam que ela aparecia primeiro como uma silhueta distante, imóvel como uma estátua de rocha. Sempre em um lugar diferente, às vezes no alto de uma colina, recortada contra o céu vermelho do pôr do sol. Outras perto das casas, quieta e paciente, como se observasse as rotinas humanas apenas para aprender seus medos. Quem tentava se aproximar jurava que sentia o ar tremer ao redor do corpo, como se a temperatura caísse 10 graus de repente. Mateu sempre achou que eram apenas histórias para assustar crianças, até que viu a figura pela primeira vez, numa tarde em que ajudava o pai a guardar o gado. Ela estava no topo de uma pedra enorme, perfeitamente imóvel como parte da montanha. Mas havia algo errado demais para ser ignorado. O corpo parecia humano, porém não tinha cor de carne. Era cinzento, fissurado, como se tivesse sido esculpido a partir de uma rocha antiga. O rosto, embora indistinto pela distância, parecia olhar direto para ele. O pai de Mateu agarrou seu braço com força, quase machucando. Disse apenas: "Não olhe, continue andando." E o puxou até casa, sem olhar para trás. À noite, Mateu questionou sua mãe, e ela empalideceu. Contou que, há séculos, quando os primeiros povos sacrificavam vidas para acalmar os deuses da montanha, uma jovem foi oferecida contra a própria vontade. Morrer congelada era considerado um presente aos deuses. Mas aquela mulher não aceitou o destino. Sua alma nunca descansou. Ela vagava à procura de calor. E quando encontrava alguém sozinho, imitava a voz de um parente distante, sempre alguém que a vítima amava ou sentia falta. Primeiro de longe, depois cada vez mais perto, até alcançar o quarto da pessoa, sempre ao entardecer, quando a luz morria e a montanha ficava vermelha como sangue. Mateu riu inseguro, até que dias depois ouviu durante a madrugada a voz de sua avó, que morrera anos antes. A voz veio do lado de fora da cabana, fraca, como vento passando por buracos minúsculos. Ela o chamava pelo nome inteiro, algo que ninguém mais fazia. Ele congelou na cama, sentindo o coração bater tão forte que parecia sacudir as costelas. Na manhã seguinte, encontrou marcas de passos no gelo, passos profundos como peso de pedra. Eram 3 pegadas apenas, como se a criatura tivesse se materializado ali e depois desaparecido. O pai fechou as janelas com tábuas e colocou sal nas portas. Ninguém na aldeia andava sozinho ao entardecer. Mas algo mudou quando um grupo de exploradores estrangeiros chegou ao vilarejo buscando lendas para um documentário. Eles riram da história e decidiram subir a montanha ao entardecer exatamente para provar que era superstição. Mateu tentou alertá-los, mas eles não acreditaram. A mulher mais velha do vilarejo chorava enquanto observava o grupo desaparecer na trilha, carregando câmeras. A neblina caiu mais cedo naquela noite, caminhando pela terra como fumaça viva. Do alto, um grito ecoou. Primeiro humano, depois algo quebrado, como pedra se partindo. Os moradores fecharam portas e apagaram lanternas. E então, de repente, silêncio absoluto. No dia seguinte, apenas 2 mochilas foram encontradas cobertas de gelo. Ao redor delas, marcas profundas no chão, como se algo muito pesado tivesse sido arrastado, deixando riscos nas pedras. As câmeras estavam destruídas. Nenhum corpo foi encontrado. O medo tomou a aldeia como nunca antes. E quando a noite seguinte chegou, todos trancaram portas e se esconderam. Mas Mateu, movido por uma mistura de curiosidade e impulso estranho, espiou pela fresta da janela. A figura estava lá, parada diante de sua casa. Agora ele podia ver o rosto. Rachaduras profundas dividiam a pele de pedra. Os olhos eram buracos escuros que sugavam a luz ao redor. Ela abriu a boca sem mover o resto do corpo. A voz que saiu era a de sua avó. Suave, quente,
familiar. Mateu, estou com frio, posso entrar? Ele se afastou tremendo, com a sensação de que todo o calor de seu corpo tinha sido arrancado em um único segundo. Durante horas, a sombra ficou ali. Quando a noite caiu completamente, Mateu ouviu passos. Dentro da casa. Ela estava andando pelo corredor, arrastando os pés de pedra. Os pais dormiam, e ele sentia o peso da paralisia tomar seu corpo, como se o medo tivesse se solidificado em seus músculos. Ele fechou os olhos tentando rezar, mas algo gelado tocou seu rosto. A voz mudou. Não era mais sua avó. Era a voz do pai, mas distorcida, como se cada palavra estivesse sendo forçada por uma boca quebrada. Abra os olhos. Eu estou aqui. Quando Mateu finalmente abriu os olhos, ela estava ao lado da cama, tão perto que ele podia ver a poeira de pedra caindo das fissuras do rosto. Ele tentou gritar, mas o som não saiu. Os olhos dela, vazios, pareciam empurrar seu corpo para baixo, como se a paralisia fosse uma ordem, não uma consequência. A manhã seguinte nasceu cinzenta. Os pais o encontraram deitado no chão, tremendo, incapaz de falar. Ao lado da cama, havia um rastro de poeira cinza e partículas de rocha, espalhadas como cascalho. Mateu estava vivo, mas nunca mais falou sobre o que viu. Semanas depois, um grupo de montanhistas encontrou 3 figuras enrijecidas em pedra, no topo da colina, os rostos congelados em terror eterno. Roupas modernas presas à superfície rochosa, como se carne e pele tivessem sido apagadas. A notícia nunca chegou aos jornais. O governo local proibiu acesso à área e colocou guardas para afastar turistas curiosos. Mas ainda hoje, quando o sol começa a cair e as montanhas se tingem de vermelho, alguns juram ver ao longe uma silhueta imóvel, apenas observando, esperando que alguém a encare. E quem olha, jamais volta a se mover.